Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler juntos? Lê comigo, mesmo que a sua versão esteja diferente. Fale todas as palavras com a sua voz. Você que acompanha em casa a transmissão, leia também conosco. Atos 17, 11. Vamos ler juntos? Vamos todos? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós que passamos mais de 5 meses em quarentena, com o prédio da igreja fechado, fazendo culto online, a gente não podia falar assim, vamos ler juntos. Vamos ler de novo. Nós voltamos a ouvir a voz de vocês aqui no prédio. É muito bom ouvir você lendo a Bíblia com a gente. Vamos ler de novo? Atos 17, 11, vamos? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Pastor Amauri disse que no mês de outubro, Conexão com Deus vai passear pelas Sagradas Escrituras, com mensagens alusivas ao que aconteceu há 503 anos atrás, da Reforma Protestante, com ministrações que combatam falsos profetas, falsas doutrinas. Sim, existem os falsos profetas, o profeta Jeremias fala muito deles lá em seu livro, e também existem as falsas doutrinas. Pois sim, existe uma doutrina correta. Existe uma doutrina verdadeira. Lá na Bíblia, em 1 Timóteo, Paulo até fala, capítulo 1, versículo 3, que não dá mais para eles ficarem ensinando outra doutrina. Ou seja, se tem outra, é porque tem uma que é a correta. Lá na Bíblia, em Timóteo, Paulo chega a falar assim, com Timóteo e com a gente, você tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então tem uma doutrina correta, sim. Tem profetas verdadeiros, sim. E tem as falsificações, as invenções e as coisas erradas. Como que a gente luta contra isso? Com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Assim como no texto que lemos. A Reforma Protestante, você vai ouvir muito relato dela aqui, ela basicamente foi um movimento de voltar para a Bíblia. Um retorno para as Escrituras. E a nossa cabeça nem consegue mensurar isso aqui, A nossa cabeça não consegue imaginar que isso aconteceu alguma vez. A história geral diz que foi um período muito ruim. Foi um período muito longo. Quando a gente vai estudar lá no ensino médio, ou quando a gente fazia cursinho pré-vestibular para fazer as provas do vestibular, e quem vai passar pelas matérias da história, eles dão uma caminhada mais profunda em Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante é a ponta de um pedacinho da história que eles estudam com a gente lá fora da igreja, que eles chamam de Idade das Trevas. Gente, foi muito tempo, foi do ano 500 até o ano 1500. A nossa cabeça não consegue nem mensurar isso, 1000 anos de confusão. A confusão foi tamanha, que quando chegou em 1229, é uma data que você pode dar um Google e ler sobre ela, foi oficialmente proibido a leitura da Bíblia. Os exemplares que existiam, não tantos, os escritos e as cópias, todos recolhidos, com força de lei da época. Grande parte queimada em praça pública e o restante guardado
trancado em castelos. Ninguém podia ler. Somente os clérigos tinham autoridade para isso. Tem um filme de época, já bem antigo, que se você quiser ouvir essa história, até no YouTube você acha esse filme. Ele chama O Nome da Rosa. Alguém aqui já assistiu esse filme, dos que estão presentes? Tem uma cena emblemática do filme, que um rapaz muito curioso estava marcando o dia que ele ia entrar lá na porta para pegar uma Bíblia e ler. Tamanha era a sua curiosidade. Aí o filme mostra essa cena, que o rapaz conseguiu lá no descuido dos clérigos entrar, pegou um exemplar grandão, e a cena, ela termina com ele folheando os textos da Bíblia e passa para outra cena. Aí depois volta, o rapaz está caído no chão, morto. Aí os sacerdotes chamam as pessoas e falam: a gente não falou, não pode ler a Bíblia, se encostar na Bíblia morre, ela fulmina quem não tem autoridade. E todo mundo ficava ainda mais assustado. O que o filme mostra para nós, o que a história diz, mais do que o filme, é que eles passavam veneno nas páginas da Bíblia. Veneno mortal, que se inalado, era fatal para qualquer um. E somente eles sabiam, as que tinham e as que não tinham. O filme mostra muita coisa ruim desse tempo. Pronto, passado esse tempo, chegou lá o tempo da Reforma Protestante. A nossa cabeça precisa sempre lembrar e saber que a Reforma Protestante não foi um ato. A Reforma Protestante não foi um dia. E a Reforma Protestante não foi um homem. Apesar do Martinho Lutero ser assim uma figura muito importante, mas ele fez parte de um movimento que já vinha acontecendo séculos antes. Antes dele nascer, bem antes, já tinha gente fazendo o que Martinho Lutero fez. Antes dele, esses que tentaram morreram. Alguns ficaram mais famosos. Eles são chamados de pré-reformadores. John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, fogueira, enforcamento, todos eram mortos. Já era um movimento de reforma protestante, antes da data de 31 de outubro de 1517, quando tem a cena emblemática dos 95 argumentos que são pregados na porta de uma catedral da cidade, onde ele fazia 95 afirmações de coisas que ele leu na Bíblia que era contrário a tudo que era ensinado na vida naquele tempo. E a Reforma Protestante ela continuou se movimentando anos depois. No século seguinte, ela continua avançando pela Europa. E basicamente foi voltar para a Bíblia. Basicamente foi ler a Bíblia. Pastor, você não está sendo simplista demais? Tô. Mas foi. Sem muita firula, a Reforma Protestante foi um movimento de voltar para a Bíblia. De ler a Bíblia. A nossa cabeça não consegue mensurar isso. O que é ser de uma geração de pessoas que não sabe nada do que tem na Bíblia? A nossa cabeça não consegue mensurar. O que é ser de uma cidade onde ninguém conhece nenhuma história da Bíblia. Pronto, voltaram para a Bíblia, e ela chegou até as nossas mãos, e é nela que nós estamos lendo, e é nela que nós estamos meditando. O texto que lemos, já pulamos para cá, ó. Você alguma vez já ouviu algum de nós pregadores aqui no altar, ou em outra igreja que você foi, ou ouvindo uma pregação de YouTube, onde o pregador falou: porque nós precisamos ser como os crentes bereanos. E ele não explicou e continuou pregando. Alguém já viu isso alguma vez? A gente falando isso, não explicou? Tem hora que a gente, pastor, a gente acha que as pessoas sabem de tudo. Eu imagino um tanto de coisa que a gente fala, que as pessoas falam assim: o que é isso? E a gente já foi embora. Os crentes bereanos, ó, eles estão aqui. É a segunda viagem missionária. Lembra quantas viagens missionárias Paulo fez? Em Atos dos Apóstolos? Lembra quantas? Lembrou agora? Essa é a segunda.
Ele fez a primeira com um moço muito crente chamado Barnabé. Concluíram a viagem, foi lindo, foi maravilhoso, ali na região da Ásia. Depois de alguns dias, resolveram fazer a segunda viagem. Vamos fazer a segunda viagem? Vamos fazer. Vamos passar pelas cidades onde nós somos, vamos passar. Aí o Barnabé falou assim, vou levar o João Marcos. O Paulo falou assim, não vai levar. O Barnabé falou assim, mas vou levar sim. Mas você não vai levar mesmo, Barnabé. Paulo, você tem que ter um coração um pouco mais compreensível, Paulo. Você está muito duro. Você mesmo, quando foi perseguido, quando você converteu, eu que te peguei, eu que te ajudei, eu que te levei. Não tem nada a ver comigo. A conversa é João Marcos. Esse João Marcos é um medroso. Logo na segunda cidade que nós atracamos o navio, ele já voltou. Gente, a Bíblia diz que teve uma briga grande entre o Barnabé e o Paulo. A expressão que está nos capítulos anteriores aqui é, houve entre eles tal desavença, que eles até separaram. Barnabé falou assim, eu vou levar. O Paulo falou assim, não vai levar. Então nós não vamos viajar juntos. Então não vamos viajar juntos. E não viajaram juntos. Barnabé pegou o João Marcos. Esse João Marcos é quem escreveu o Evangelho. São 4 escritores do Evangelho segundo Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Marcos, ele era mais conhecido como João Marcos. Ele era primo de Barnabé. É a casa da mãe dele, que no capítulo 12 de Atos, quando Pedro sai daquela prisão, com o anjo, que tira as cadeias, que abre a porta automaticamente, lembra dessa passagem? Quando Pedro sai na rua e viu que não era um sonho, ele foi para a casa da mãe de João Marcos, onde estava tendo uma reunião de oração. É o mesmo. A gente não sabe qual foi o motivo dele ter voltado na primeira viagem missionária. O que a gente sabe é que isso gerou uma briga, e quando foi ter a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, Paulo pegou um outro crente chamado Silas. Deve que Barnabé mandou um WhatsApp para o Paulo e perguntou assim, você vai para onde? Aí o Paulo falou assim, vou visitar as igrejas. Aí deve que o Barnabé falou com o João Marcos assim, nós vamos para outro lugar. O Espírito Santo não deu nenhuma pista para nós da viagem missionária do Barnabé e do João Marcos. Nós não sabemos nada. Pegou Lucas, que está escrevendo Atos, e trouxe para nós só informações da viagem do Paulo com Silas. Pastor, o Paulo e o Silas ficaram, e o Marcos e o Barnabé ficaram brigados para sempre? Ficaram não, lá nas cartas lá, Paulo manda trazer o Marcos, eu preciso consertar. Só não diz para nós como foi o conserto, qual igreja que foi, se foi na da Penha, se foi de Hermelino, teve o culto da reconciliação, das missões, mas consertou, fica calmo. Não obrigado não. Na segunda viagem missionária, Paulo está passando pelas igrejas com Silas. A hora que ele está fazendo a curvinha lá em cima na Ásia, de noite ele tem uma visão, um sonho. Um homem da Macedônia. Macedônia é uma expressão que significa Grécia. Território da Grécia. E o homem falava assim, passa Macedônia e ajuda-nos. Passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo acordou e a Bíblia diz que imediatamente chamou os Silas e falou assim, é para a gente ir para Macedônia. Mudou a agenda, mudou tudo assim, visitação, foi tudo embora. E não era algo fácil de fazer, porque tinha que entrar no navio, atravessar o mar para ir para a Europa. Eles estavam na Ásia. Não era sair daqui de São Paulo e ir ali para Praia Grande. Mudou geral e foi para o outro lado. Do outro lado é que nasceu a igreja de Filipos. Ó, para você ver se ele não tivesse feito essa agenda. Ó. Se Paulo fosse assim meio teimoso, com visão, com sonho, não, eu vou visitar. Não ia ter Filipenses. É lá que ele vai em Tessalônica. Ó, tá vendo como é que Deus tem que guiar a nossa história? Aí quando ele saiu de Tessalônica, ele chegou numa cidade chamada Bereia. É bacana a gente ler no Google e encontrar as cidades da Bíblia hoje. Bereia. Nome de uma cidade da Macedônia situada a cerca de 70 quilômetros de Tessalônica. O nome dela hoje é Véria. A nossa geração é tão privilegiada, a gente pode ver a foto da cidade. A gente entra no YouTube. Esses dias eu fui lá na ilha de Patmos, no YouTube. Dei uma volta, achei um guia bom.
Final de semana eu fui em Véria, no YouTube também. Passei por lá. Hoje ela tem 47.500 habitantes. Naquele tempo tinha muito menos gente. E naquele tempo tinha uma sinagoga. Uma igreja. Sinagoga é a palavra do Novo Testamento para um prédio igual esse. Onde os crentes vão. Para simplificar. O texto dá a sensação de que Paulo chegou em Bereia, ficou sabendo que estava tendo conexão com Deus lá na sinagoga. E foi correndo para lá. Não estava nem precisando fazer inscrição pela pandemia, louvado seja Deus. Ele entrou, passou álcool em gel na mão. Paulo estava de máscara. Claro que não, gente, mas você entendeu. Chegando na sinagoga, ele já conseguiu ministrar uma pregação. Eu não sei como que Paulo arrumava e conseguia essas coisas. Ele chegava e já conseguia pregar. Desde esse primeiro até os demais dias, todos os dias, os crentes bereanos conferiam nas Escrituras aquilo que o Paulo dizia, para ver se as coisas eram de fato assim. Chegamos no texto, examinando as Escrituras. É isso que vai ajudar a gente, quanto a falso profeta, falsa doutrina, que sempre existiu nos primeiros séculos, nos séculos anteriores, nos séculos atuais e nos anos para frente, se Jesus demorar a voltar. As heresias têm nomes, as doutrinas têm nomes, mas basta ir às Escrituras, como os bereanos fizeram. Então, examinando as Escrituras, será necessário reticências, vamos lá, no gerúndio, examinando, porque esse negócio de examinar as Escrituras, não vai dar para a gente fazer uma vez e não fazer nunca mais, nós vamos ter que fazer sempre, e sempre. Ou você acha que nós pastores não temos que dar uma examinada geral lá? Direto nós estamos lá examinando, e a gente busca o comentário, e desce o léxico. Às vezes a gente até liga para um colega. A gente liga, manda um WhatsApp, pergunta, cruza informações de texto, que aquela heresia foi tão esquisita, que a gente quer até conversar um pouco. Já ouviu aí? Já ouvi. Vai espalhando. E principalmente para a gente abrir o texto aqui e andar direitinho na palavra. Então vamos lá. Examinando as Escrituras. Será necessário, em primeiro lugar, acesso, contato com as Escrituras. Ô pastor, esse primeiro ponto está muito óbvio. Mas vamos pregar o óbvio. No primeiro ponto, pelo menos. Como nós vamos examinar as Escrituras se a gente não tiver contato? Como nós vamos examinar as Escrituras se a gente não tiver acesso? É o versículo anterior que diz, olha, o 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, Atos 17, 10. Um versículo antes do 11 que lemos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Não dá ideia de que chegaram lá e já foram direto para conexão com Deus, assim, de noite. E chegou lá, já conseguiu pregar. Já conseguiu ministrar. Sinagoga era um lugar onde se tinha acesso às Escrituras. Sinagoga era um lugar onde se tinha contato com as Escrituras. Quais Escrituras? Essas do texto, o Antigo Testamento. Havia rolos, papiros, papéis antigos, cópias antiguíssimas dos profetas, dos salmos, dos 5 livros de Moisés. E enquanto Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras. E abriam um rolo, dá uma olhadinha em Jeremias, abriu outro, olha o Miqueias, puxa para cá, vamos ver os salmos.
o que o Paulo estava pregando? Paulo estava anunciando Cristo. É fácil a gente ver as pregações de Paulo em Atos. Em alguns capítulos elas estão inteiras. E ele está anunciando que aquele homem recém-crucificado, a pregação dele estava próxima aos dias da crucificação. Anos de proximidade. Ele era exatamente o Messias. Prometido, proclamado, anunciado em todas as Escrituras. Possivelmente Paulo dizia assim, ele chegou a dizer, examinai vós mesmos as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam acerca de mim. Possivelmente ele fazia essas citações na pregação dele, e o pessoal olhando a pregação. Não era uma pregação tão fácil de acreditar para aquele tempo. O Messias, o ungido, o aguardado. No Antigo Testamento, esse é o substantivo, Messias, o enviado. No Novo é Cristo. Essas duas palavras são a mesma coisa. Cristo não é sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. O nome dele é Jesus. Cristo é Jesus, o Messias. Jesus o prometido, Jesus o enviado, o esperado, a profecia do Antigo Testamento, Jesus. Eu não sei até que ponto você concorda comigo que não era tão fácil para eles crer nessa pregação. Crer que o Messias esperado era aquele que praticamente todo mundo rapidamente conseguiu uma notícia, porque as notícias sobre ele rodaram. Aí a pregação ia ficando ainda mais difícil de acreditar quando ele falava assim, ele foi crucificado, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí pronto, aí que ficava mais difícil ainda, porque ninguém sabia desse assunto. Assunto ressurreição inexistente. Aí a pregação do Paulo ficava ainda mais difícil para o pessoal acreditar, porque Paulo falava assim, e eu vi ele esteve comigo. Você consegue perceber que é uma pregação assim? Não, aí está exagerando. Muitos não creram. E o texto aqui para frente diz que muitos creram. E os que creram, examinaram as Escrituras. Para examinar, a gente tem que ter, em primeiro lugar, acesso, contato. Quem está longe vai examinar o quê? Pastor, mas você não precisa falar isso para nós somos crentes. Nós aqui da internet, somos crentes. Você não precisa falar sobre acesso e contato para nós. Aliás, aqui no Brasil, se tem uma coisa que o senhor não precisa falar, é acesso e contato. Porque, gente, nós somos muito privilegiados. Se tem algo que foi facilitado por Deus para nós aqui no Brasil há muitos anos, isso se chama Bíblia Sagrada. É assim, muito facilitado. A história diz que lá em 1620 alguma coisa, 28 ou 29, faleceu lá o português que se chama João Ferreira de Almeida. Ele ainda estava traduzindo o Antigo Testamento quando ele faleceu. Um pastor reformado, um pregador, um missionário enviado pela igreja holandesa, paixão no coração para os povos não alcançados. E uma das maiores alegrias dele, com a sua intelectualidade, era trabalhar na tradução da Bíblia. Não ia ficar sem traduzir para o português, que era a língua dele, né? E nós saímos de bandeja privilegiado nessa aí. Mesmo ele tendo chegado, o pessoal que lê diz que ele chegou no máximo até Ezequiel. Mesmo ele tendo chegado só até Ezequiel, só entre aspas, né? Resolveram colocar o nome dele para homenagear. Tradução de João Ferreira de Almeida. E dizem que quem terminou a tradução foi um holandês. Um pastorzão com um nome difícil de falar, depois você pesquisa e fala lá a pronúncia que você conseguir.
Aí está aqui há muito tempo o acesso e o contato. Louvado seja Deus. Com o advento da tecnologia, com a internet, gente, pensa num negócio fácil de se acessar hoje. Bíblia. Bíblia. Você baixa para um aparelho de celular, é uma bênção. Você clica assim, ó, aparece os 66 livros. Eu não sei se você concorda comigo, mas ler a Bíblia no celular é mais fácil de achar do que aqui. Você pega isso aqui, coloca na mão de um crente aí e fala assim, Sofonias, 30 segundos. Abacuque, 50 segundos. Tem crente que precisa de 5 minutos. Aí você abre o celular, só rola o dedo e vê os nomes todos. Tem Bíblia que nem o índice ajuda, porque coloca abreviação. Você acha que todos nós sabemos as abreviações? A gente não sabe se J.O. é Jó, é João, ou o que é. BC, o que é BC? Banco Central. O celular facilitou as coisas. O acesso foi melhorado. Ó, não fica chateado não, tá? Com quem gosta de ler a Bíblia no celular. De coração mesmo, não fica chateado não. E você que gosta de ler o celular, não fica chateado com quem gosta de ler no livro de papel. Ó, e não fica olhando para os mais jovens, os meninos, e falar assim, esses meninos nem trazem Bíblia para a igreja. Tá no celular. Aí não fala assim, mas quem tem Bíblia no celular não lê. Gente, não fala isso não. Porque de repente nós podemos topar com um menino que está lendo muito mais a Bíblia no celular do que quem tem a Bíblia de papel. Aliás, não fica fazendo essas comparações não. Não fica olhando para uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, achando que ali você pode pôr a mão no fogo, não. Você já viu alguém com a Bíblia debaixo do braço, aprontando confusão na vizinhança? Mentindo na oficina mecânica? Então, pronto, desestresse. Deixa quem gosta da folha de papel. Quem gosta de celular. Porque o negócio é ter acesso. Contato. O celular até ajuda a ter mais contato. Porque tem lá o mecanismo de busca. Aí você coloca o assunto lá da confusão que você ouviu, ele te dá vários textos. Vai procurar na folha de papel para você ver. Vai precisar de ajuda. Qual texto fala sobre isso, pastor? Qual texto fala sobre aquilo? E o tanto de Bíblia hoje que a gente tem comentada. Boas. Tudo embaixo. Bíblia de Genebra. A Bíblia comentada. NVI. A Bíblia Thompson. A Bíblia Simpson. Tem um monte. Escolhe. O negócio é ter contato, ter acesso. E não tenha medo de ter contato, você, sem nenhum intermediador. Seja igual o pessoal lá de Bereia. Eles não iam nos chefes da sinagoga e falavam assim, me ajuda a ter contato. Eles mesmo abriam o rolo e lia. Precisar da gente, a gente vai ajudar, mas não fica dependendo só do pastor para te mostrar. Lê lá o negócio. Dá uma passeada boa. A leitura já vai te trazer a compreensão daquilo que você sentiu assim, um cheiro que fosse esquisito. Deu um cheiro de queimado naquilo que você ouviu. Aí você vai conferir aonde? Nas Escrituras. Examinando as Escrituras, será necessário acesso, contato. Olha, eu vou fazer um negócio quando acabar esse culto aqui, para você não me procurar. Quando acabar esse culto, eu vou mandar um resumo do Antigo Testamento e um resumo do Novo Testamento para o celular do pastor Amauri, Juliano e Leonardo. Aí você se vira para ir atrás deles e buscar, tá bom? Eu peguei um livro lá do pastor Hernandes, tinha que ser o Hernandes, não tinha? O livro antigo dele chama Quando Deus Intervém. Você acredita que o Hernandes resumiu o Antigo Testamento todo em umas 5 paginazinhas de folha de livro? E eu sentei no computador, digitei e fiz virar 2 de papel ofício. Letrinha desse tamanho. Eu falei, vou fazer 2. Você começa a ler assim. Tudo começou no Éden, quando ele criou Adão e Eva, o primeiro assassinato foi... É só o Hernandes mesmo. E falando assim, daqui a pouco ele está no Malaquias. Aí você fala assim, não é possível. Você leu a Bíblia toda. Se você ficar lendo aquilo ali com uma certa frequência, vai encaixando
o reino dividido, tudo. Chegou no Novo Testamento, então, quando Roma estava, nasceu Jesus na Nazaré, então Paulo fez a viagem, então, e João Apocalipse acabou. Pastor, eu quero esse resumo. Ó, vai acabar, tá? Vai estar ali. Acho que eu não vou poder ficar nem por que palavra, pastor. Aí eu já mando e já vou embora. Aí eles pegam com você, vai estar em PDF, você guarda lá, porque é uma joia, assim, um resumo, duas folhas de papel ofício. O Antigo Testamento todo. 2 folhas de papel ofício, o Novo todo. É um resumo, entendeu? Mas pensa num resumo bom. Olha quem fez, Hernandes, é coisa boa. E eu só Ctrl+C, Ctrl+V. Os créditos são todos dele. Em primeiro lugar, acesso, contato. Em segundo lugar, para que o examinando as Escrituras, que apareceu no texto, aconteça. Em segundo lugar, manuseio, habilidade. Versículo 11, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É o final do versículo. Pastor, acesso e contato não é a mesma coisa que manuseio e habilidade? Não é. Nem todo mundo que tem acesso e contato consegue manusear. Vamos pensar o povo lá da sinagoga lá. Eles tinham manuseio e habilidade. Paulo falava e eu quero o profeta, Miqueias. Paulo falava salmos, eu quero ver salmos. Manuseio, habilidade. Que o Senhor abençoe as nossas igrejas, essa igreja onde você está, a igreja que você frequenta aí, assistindo o culto pela internet, que a sua igreja te auxilie no manuseio e na habilidade. Que haja ferramentas ali na igreja, nos ministérios, nos pequenos grupos, nos cultos, nas escolas bíblicas dominicais, onde você consegue manusear. Seja na folha de papel, ou seja no celular. E que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o seu manuseio e a sua habilidade cresça muito, sem a necessidade de ficar procurando a gente. Que o Senhor te abençoe de maneira que você surpreenda incrédulos, que você deixe assombrado pessoas que não leem a Bíblia, com a forma tranquila como você passeia pelas Sagradas Escrituras. Aliás, uma ferramenta de muito impacto no coração de quem não é membro de uma igreja evangélica, nos pequenos grupos, é quando eles aceitam um convite para ir numa casa que está tendo uma reunião. Ele fica muito impressionado com o fato de que quem está lendo a Bíblia não é um pastor. Eles ficam extremamente impactados. Eles vão com uma certa resistência, achando que vai ter um pastor assentado ali. Aí quando ele chega, tem uma mulher da igreja, ou tem um jovem, ou tem um irmão. Alguns deles até perguntam, quando são visitantes, aquele que falou é pastor? Eu falo, não, ele é advogado. Não, ele é pintor. E a pessoa ficou impactada com a forma como ele tinha manuseio e habilidade com as Sagradas Escrituras. Que isso cresça em você. Uma vez eu estava lá no Clube Jaraguá, jogando um futebol de sexta à tarde, na folga que eu tinha, e o vestiário repleto de gente não crente. E a conversa de homem não crente em vestiário de futebol, mulheres, é muito ruim. E de repente, alguém que amarrava a chuteira do meu lado virou e falou assim, mas a gente não deve confiar em ninguém não. Aí olhou para mim, eles me conheciam como Fabinho, mesmo antes de eu ir para o seminário, depois, como pastor, nos reencontramos várias vezes, continuava chamando de Fabinho. Aí ele olhou e falou assim, Fabinho, não tem um versículo na Bíblia que diz que é maldito o homem que confia no homem? Aí eu amarrando a minha chuteira, falei assim, fulano, tem esse versículo na Bíblia, mas ele não significa isso. Eu senti que do lado esquerdo e do lado direito, todo mundo começou a amarrar a chuteira devagar. Aí ele falou assim, como assim está na Bíblia, mas não significa isso?
Falei, está lá no capítulo 17 de Jeremias. Os versículos ímpares, 3, 5, 7, 9, 11, abordam esse assunto que você falou. E quando diz assim, maldito o homem que confia no homem, o versículo que vem logo a seguir diz, bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte. Esse maldito homem que confia no homem é o homem que confia em si mesmo. Você vai lendo os versículos ímpares que você vai pegando a ideia do capítulo. Ali não fala de confiar em outra pessoa. Ali fala de confiar em si mesmo. Esse cidadão acaba sendo maldito, ele acaba dando tudo errado, ele confia demais nele mesmo. Aí ele falou assim, por isso que é bom conhecer a Bíblia, né, Fabinho? Aí o pessoal que estava lento até amarrou mais rápido e já saiu todo mundo jogar a bola. E nós dois descemos conversando. E foi uma grata surpresa para mim, porque era um dos caras mais pervertidos ali do nosso futebol. Os que mais falava bobagem. E se interessou por mais coisas. Que isso aconteça com você, em nome de Jesus. Nenhum pastor perto, e você cita, você explica, você já ouviu tanta coisa, você já leu tanta coisa. Que Deus te dê graça para você falar com leveza, com unção, de forma atraente, no nome de Jesus. Que a pessoa se interesse e queira perguntar ou saber mais. Será que é verdade isso que esse cidadão falou? A verdade, ela pode suportar a sua própria investigação. E aquilo que não resiste ao exame das Escrituras, não pode expressar a verdade. Você pode investigar a pregação do pastor Amauri, do pastor Juliano, dos pastores da igreja. Pois se eles estão ministrando a verdade suporta o exame. Quando não for verdade, não suportará. Sobre a verdade, antes da gente ir para o terceiro e último ponto. Nós não precisamos ficar fazendo cursos com vocês sobre os falsos. Bastaria nós estarmos muito munidos do conhecimento da verdade. Um exemplo bom acerca disso é o que acontece com quem trabalha com moeda, principalmente na rede dos bancos. Eles não dão cursos sobre notas falsas. Exaustivamente o curso é sobre as notas verdadeiras. E aqueles após o treinamento que são lançados para os caixas para mexer com a cédula, sabem praticamente tudo sobre a cédula verdadeira. De maneira que, sem nunca ter visto uma nota falsa, quando pega uma, porque afinal não tem nem como dar treinamento com nota falsa. Porque tem uma novidade falsa a cada mês. Basta te expor à verdade. Para o dia que o falso cair na sua mão, só de você encostar, você já percebe que não é da palavra de Deus. Mesmo que venha citando versículos. Mesmo que venha citando o texto da Bíblia. Morávamos em uma cidade, Janaína e eu, uma vez. E ela atendeu o convite de uma de suas clientes para ir a um pequeno grupo. Em lugares se chama pequeno grupo, em outros se chama grupo familiar, tem lugar que se chama célula. Essa reunião que acontece na casa, onde as pessoas se reúnem, cantam louvores, abrem a Bíblia, estudam o texto, fazem orações, comem uma comida boa e fazem amigos. Janaína chegou em casa, começamos a conversar. Foi bom lá? Falou, foi bom, ambiente bom. Eu quis te perguntar uma coisa. Falei, pergunta. Aquele carcereiro não suicidou, não, suicidou? Eu falei, vai, explica a pergunta. Não, porque o moço que estava lá pregando era um moço entusiasmado. Aí ele virou e falou assim, aí quando aconteceu o terremoto na prisão, caíram todas as paredes, as portas se abriram, e o carcereiro tirou a sua espada e se matou.
Aí eu falei assim, segue a pregação. Como que ele pregou? Aí ela falou assim, ele dizia assim, por isso que você não pode ser precipitado. Porque todos os presos estavam lá. Ninguém tinha fugido. E ele, se matou. A Janaína falou assim, meu amor, ele não se matou não, né? Ele ficou vivo. Falei, ficou vivo, Jana. Ele até converteu. A família dele toda batizou. Paulo deve ter jantado na casa dele ainda. Ela falou assim, pois é, na hora assim, cruzou na minha cabeça os textos assim. Eu falei, gente, não é possível. Porque ele falava com tanto entusiasmo que eu comecei a achar que eu que estava vendo as coisas erradas. Eu falei, não, você está vendo as coisas certas. E possivelmente, Janaína, nesse pequeno grupo que você foi a única que desconfiou que podia ter errado. E Jana, e erros como esse, até que não causam muito mal, não, porque talvez é um erro, mas tem outros erros. Passou um tempo, quem convida a Janaína para ir de novo? A cliente. Acho que a Janaína quis ir só para ver se ia ter mais confusão. Aí ela foi de novo. Quando ela voltou, quem estava curioso era eu. Falei, e aí, como foi? Foi o mesmo moço? Ela falou assim, foi outra pessoa. Eu falei, como foi? Ela falou assim, meu amor, qual foi a resposta errada que o João Batista deu? Eu falei assim, segue a pergunta. Vamos entender a pergunta. Que negócio de resposta errada é essa? Não, porque o moço falou que o João Batista estava preso. E de repente ele deu a resposta errada. Por isso vieram e cortaram a sua cabeça. Eu falei assim, e aplicou como isso aí? Ela disse assim, ó, Janaína está ali, ó, minha esposa está sentada ali, está dando risada ali, ó. Você não chega perto dela hoje porque é pandemia, outra vez você chega. Ela está ali, ó, sentada ali, ó, com a minha filha. Como que ele aplicou? Ela disse assim, meu amor, ele disse o seguinte, que a gente tem que dar a resposta certa. Senão nós podemos perder os planos, o futuro e os sonhos. A Janaína falou assim, meu amor, que resposta errada foi essa que o João Batista deu? Eu falei assim, Janaína, não teve nem a pergunta. Manuseio e habilidade. Em primeiro lugar, acesso e contato. Antes de ir para o último ponto. Semana passada, sentei na frente da TV para assistir o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Afinal de contas, moro nessa cidade. Quero conhecer a turma que está lá. Numa certa altura, pelo sorteio, fulano pergunta para fulana. Aí o fulano perguntou assim, fulana, tem um provérbio bíblico que diz, dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Aí ele fez a sua pergunta. Eu estava sozinho na sala, eu falei assim, nessa hora que esse povo devia conhecer Bíblia, né? Para virar para o outro e falar assim, não tem esse versículo na Bíblia, não vou te responder, vou falar outra coisa. E falar outra coisa. Na eleição presidencial, entrevistaram um dos candidatos. Quando terminou a entrevista, elas sempre terminavam iguais, isso. Ele virou para ele e falou assim, um pensamento. Aí ele disse, pensou e falou assim, quem salva um homem, salva o mundo inteiro. Aí o entrevistador perguntou, é de quem? Ele respondeu, é bíblico. Tem também não. Na década de 80, eu tinha 13 anos, 14, 15, eu ouvia, com 13, 14 anos. Está na Bíblia, hein? A 1000 chegarás, mais de 2000 não passarás. Pelo amor de Deus, quem ouviu isso também na década de 80? Ou nós estamos em 2020 já. Tem também não. Última pergunta para a gente ir para o último ponto. Quem aqui de vocês, aqui, já passou pela situação de estar perto de alguém e a pessoa citar para você um negócio e falar assim, igual está na Bíblia, e não tem isso na Bíblia? Levanta sua mão, já aconteceu isso com você. Pede a Deus graça, você falar com leveza,
não agride a pessoa, não vira e fala assim, não, mas você é burra, hein? Também não é assim não. Né? Vai, igual um moço que converteu lá no interior de Minas. A gente foi orar junto no monte, eu e ele recém-convertido, eu falei assim, agora você vai orar, eu vou ouvir a sua oração. Pastor, eu acabei de... Não, ora, fala com Deus. Aí ele fez uma oração, e no final ele falou assim, Deus, eu quero orar pela minha avó. Deus, a minha avó é tapada. Deus, minha avó é burra. Deus, a minha avó é tapada, ô mulher tapada. Aí na hora que ele terminou, olhou para mim, falei, sua oração está ruim. Aí eu falei, está ruim na parte da sua avó. Pensa você, na mesa. Você virou crente, é membro da nossa igreja, aí chega lá no Natal, Dia das Mães, no final do ano, sei lá, no Ano Novo. A sua avó, que ninguém é crente na sua casa. Ela vira e fala assim, gente, hoje eu quero que o fulano faça uma oração. Faça uma oração, imagina você ficar em pé, minha avó é tapada. É mesmo, né, pastor? Eu falei, é mesmo, Zé. Sua avó é uma bênção, gerou sua mãe, nasceu você. Ora e fala com Deus das bênçãos que a sua avó é, e pede ao Senhor para perdoar todos os pecados da sua avó, no nome de Jesus. Aprendi, pastor. Eu também estou aprendendo. Já fiz oração de tapado na minha vida, já também. De tapado. Último lugar. Examinando as Escrituras. Será necessário, primeiro, acesso, contato. Segundo, manuseio, habilidade. Terceiro, desejo. Anseio. Quando o versículo 11 diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias, esses bereanos são bênção demais. Tem um desejo neles. Esse desejo vem expresso pela palavra avidez. Tem muito a ver com vontade. Nós queremos examinar. Nós queremos ler. Eu encerro afirmando para você isso aqui, irmão. Com o texto bíblico, depois você confere lá se eu falei alguma coisa que não está no texto bíblico. Sem o Espírito Santo, nós não teremos desejo algum de ler a palavra de Deus. A nossa carne, se tem uma coisa que a nossa carne nunca vai querer, é ler isso aqui. Lá em Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia chega a apertar o calo da gente quando fala assim, o Espírito de Deus está lutando contra a sua carne. Tem uma guerra. A Bíblia atualizada usa termos cultos, milita, uma guerra. Aí a Bíblia solta a lista do que a sua carne quer fazer. Se tem uma coisa que não tem na lista, é ler a Bíblia. Aí parafraseando o texto, capítulo 5 fala assim, você vai ter que andar no Espírito. Senão você vai fazer as obras da carne. Aquele Gálatas 5 não está conversando com os ímpios. Aquele Gálatas 5 está conversando com os crentes. Efésios diz que a gente tem que ficar cheio. Eu nasci em um lar, crente, bacana, meu pai é presbiteriano, minha mãe é presbiteriana. Até aos 19 anos, se tem um livro que eu nunca quis ler, foi esse. Eles me levaram na igreja direitinho, gente, você sabe como é que é isso? Direito, tudo direitinho. Antes para a igreja, minha mãe pegava a Bíblia, colocava na minha mão, eu ia. Trazia. Às vezes, cadê a Bíblia? Esqueci lá, ela ligava para o diácono para guardar. Até os 19 anos, eu nunca tive o menor desejo, a menor vontade de ler nada disso. Até o dia que o Espírito Santo de Deus resolveu dar uma caída em cima de mim. E eu nasci de novo, com 19 anos. Aí você começa a ter vontade de coisa que você nunca teve vontade de fazer. Eu encerro dizendo sobre um colega amado, pregador também, uma bênção. A gente se encontrou em alguns lugares e ele não é pastor, ele é professor, dá aulas de direito em cursinhos e ministra a palavra. A gente estava num congresso de jovem, ministrando ali juntos, e a gente celebra muito quando se encontra. Aí nós fomos para um lugar de tomar um lanche. Aí estava só nós dois. O pastor do evento saiu, o pessoal da banda saiu, ficou só nós dois, a gente comendo salgado ali. Ele virou e falou assim, Fabinho, presta atenção, você não esqueceu não, né? Imagina eu e você,
pegando uma Bíblia, indo para dentro de uma boate, os jovens tudo dançando, nós vamos para o meio da pista e falamos assim: véi, me acompanha, vem comigo, que você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vem comigo, que você nunca mais vai beber cerveja. Vem comigo, que você nunca mais vai entrar em boate nenhuma. Vem comigo, que você nunca mais vai beijar na boca de ninguém. Você nunca mais vai transar com ninguém. Vem comigo, que você vai casar. Você vai ficar com uma mulher só pro resto da sua vida. Nós vamos para a igreja, nós vamos orar, nós vamos cantar louvor, nós vamos para a vigília, nós vamos para o acampamento. Ele falou assim: quem vai querer isso? Se não for tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falou comigo assim: você não esqueceu não, né? Que hora que você prega de novo? Eu falei 3 horas. Então que você voltar lá, você não esqueceu não, né? Se o Espírito Santo não tocar naqueles meninos, eles vão sair do mesmo jeito que eles entraram. Desejo, anseio, vamos orar para o Espírito de Deus soprar de novo na gente. Na gente. Senhor, sopra, dá uma soprada. Senhor, dá uma soprada. Minha sogra tem uma história diferente. Alguns anos atrás, acho que já até muitos agora. A gente lá de férias, conversa sobre tudo. Ela falou assim: ano passado, eu ia ler a Bíblia, não queria. Aí eu ia ler a Bíblia, dava sono. Aí eu ia ler a Bíblia, doía a minha perna quando eu ia sentar na cama. Aí eu virei para minha carne e falei assim: ah, é carne? Você não está querendo ler a Bíblia não? Esse ano você vai ler ela toda ajoelhada até dezembro. Aí meu filho, e eu lá tomando café, eu estou tipo assim: meu Deus, é mais crente que eu, minha sogra. Aí ela virou e falou assim: todo dia eu ajoelhava e falava: carne, vamos ler, prepara. E lia. Quanto tempo só lia? 1 hora. Quanto tempo só lia? 50 minutos. Teve um dia que eu li 1h30. Todo dia, até dezembro do ano passado. Nós chegamos em dezembro, eu acabei em Apocalipse, eu fiquei em pé e falei assim: carne, nunca mais esqueça, eu, Maria Aparecida, vou ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ainda bem que a minha sogra não me perguntou. Você ajoelha para ler a Bíblia, meu filho? Você não vai falar assim: não, minha sogra, vai lá dar, está quente, né? Vamos dar assunto. Pensa no homem que casou bem. Mulher crente e a sogra mais crente que nós dois juntos, eu e a filha dela. E a minha sogra até hoje, com 77 anos, continua pedindo ao Senhor para que ela tenha desejo de ler a Bíblia. Eu não sei até que ponto você está entendendo isso. Que se o Espírito de Deus não tocar em você, você não vai sentir falta nenhuma de ler isso aqui.